Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu falo para você que o Corinthians tem dívidas com Memphis Depay em atraso e eu vou te trazer todos os bastidores disso agora nesse blend de informações. Além de Memphis Depay, o Corinthians deve ao elenco, tem atrasados com o elenco também. Vou te contar tudo isso nesse blend. Contas a pagar, dívidas a pagar a curto prazo, que passam de 50 milhões. Vou te contar tudo isso também. E sobre Yuri Alberto, enfim, vou trazer para vocês uma previsão, tá? Eu já apurei 2 meses fora, no mínimo, o atacante Yuri Alberto. Notícia, claro, nada boa. Tudo isso agora para você nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e aqui embaixo do vídeo tem o hypar, né? Para você dar um hype no vídeo. E ontem ajudou bastante. E vocês que gostam do canal, amam esse canal, têm um carinho pelo nosso trabalho, eu peço para você apertar aí o hypar, né? Dá uma hypada nesse vídeo aí e vamos trazer essas informações para muitos corintianos que precisam saber o que está acontecendo no clube. Deixa o like, inscreva-se no canal. Vamos para cima falar muito do Coringão. Ó, situação, se em campo as coisas não andam bem, fora de campo pior ainda. Ontem a gente viu o que aconteceu dentro de campo, mas fora de campo tá pior do que você imagina, né? O Globo Esporte hoje soltou uma informação, tá? Que o Corinthians tem muitas dívidas aí para pagar a curto prazo e colocou até o valor de 30 milhões. A informação que eu recebi que é muito mais do que isso, é quase o dobro, tá? Chega a 55 milhões e pode até passar, né? Dependendo, né? Quando o Corinthians vai pagar. A ideia do Corinthians é em 15 dias mais ou menos, tá? Até a primeira quinzena, né, do mês de junho, o Corinthians é obrigado a pagar entre 50 e 55 milhões, ou até um pouco mais, de dívidas a curto prazo. E compromete o Profut, né? O Corinthians pode sair do Profut, como a gente já falou ontem, e tem outras categorias também que o Corinthians perde a moleza de estar parcelando alguma coisa em outras áreas que tem outros nomes, eu vou até pegar para vocês isso, que também o Corinthians está com atrasos. Então a situação do Corinthians não é nada boa, tem que pagar a multa do Ramon Dias, tem muita coisa atrasada no Corinthians que o Corinthians vai precisar resolver nos próximos 15 dias, tá? A dívida do Profut é uma das prioridades no momento, são 3 milhões, né, em dívida mais ou menos. O Augusto Melo deixou 5 milhões no caixa, segundo, né, a própria cúpula, né, do Augusto Melo, só que é o seguinte, só a folha salarial do Corinthians passa de 25 milhões, está entre 25 milhões e 30, depende muito do contrato do Memphis. Nós estamos com uma folha salarial aí que passa dos 25 milhões por mês, estão 5 milhões, tá? Não é nada, então a gente tem que tomar cuidado, porque a situação do Corinthians não é nada boa, né? Enfim, inadimplência para tudo quanto é lado, e o Profut é uma coisa que o Corinthians precisa, né, ficar atento, porque isso envolve, né, inclusive o Profut envolve até participação nos campeonatos, tá? Então o Corinthians tem que tomar cuidado. O Profut foi criado em 2015, né, para facilitar aí a gestão financeira dos clubes, podendo parcelar as dívidas, e até participação nos campeonatos acaba condicionada à comprovação dos pagamentos, né, dos tributos. Enfim, então situação complicada, né, para o Corinthians, está mais feio do que você imagina. O Corinthians tendo que pagar mais de 50 milhões em dívidas a curto prazo. Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, vamos falar de Yuri Alberto. Yuri Alberto, que falta, né, que faz o Yuri Alberto, né? Às vezes a gente fica bravo com o Yuri Alberto, que ele dá umas caneladas e perde alguns gols, mas ele é muito dedicado, enfim, é um jogador que vai fazer muita falta para o Corinthians, tá? Eu apurei, já vou ir direto ao assunto, seu objetivo. O Yuri Alberto vai desfalcar o Corinthians por 2 meses no mínimo 2 meses, a coisa é séria, tá? A notícia boa ou menos ruim é que vai ter a parada para o Super Mundial, porque se não tivesse, então você põe 1 mês do Super Mundial e mais 1 mês fora, né? Passando a contar, claro, desde agora. A ideia, né? O Corinthians vai trabalhar, né, para tentar para tentar que o Yuri Alberto volte o mais rápido possível após o Super Mundial, mas a lesão dele é séria e está arriscado ele até ser vendido e, enfim, até não jogar mais, né, pelo Corinthians, tá? Só para você entender, ele teve uma contratura na região lombar, tá? Enfim,
Esse foi um quadro, né, com muita dor que ele sentiu no jogo contra o Atlético Mineiro, não foi nem titular, né, entrou no finalzinho para acontecer isso, né. Enfim, passou a madrugada lá naquele dia no Hospital Mater Dei em Belo Horizonte, depois realizou exames de imagem, e nos exames de imagem, né, já acabou constatando uma fratura no processo transverso da L1 à direita. O atleta está imobilizado, está medicado, estável e com acompanhamento do departamento médico do Corinthians. E o canal Café do Setorista, não sei se alguém já trouxe por aí, te traz a previsão, né, de volta do Yuri Alberto e quanto tempo ele vai ficar fora. No mínimo 2 meses longe dos gramados, o atacante Yuri Alberto. Comenta aqui embaixo. Deixa o like pra gente continuar falando muito do Coringão, também dá uma hypada no vídeo aqui, ó, tem um sinalzinho de hypar, vamos hypar esse vídeo aqui para ajudar a gente também. Vamos falar de atrasados no Corinthians, tá? A situação não tá legal, vocês viram ontem, né, o Yuri Alberto com aquela carinha, né, enfim, uma carinha meio, né, estranha, né, mas não é por causa disso, tá? O Yuri Alberto tem que, se combinaram com ele algumas coisas, tem que cumprir, tá? Tem que cumprir. O Yuri Alberto, o Silvinho, né, que faz uma parceria top lá com o Belo, com o Marco Belo no podcast Timão, ele disse hoje que tinha alguns atrasados lá com o staff, né, do Memphis Depay, tá? Sim, tá? Há atrasados, alguns meses das despesas de manutenção do staff, né, do Memphis Depay, o Corinthians atrasou alguns meses o pagamento, tá? E o Corinthians também atrasou algumas premiações do Memphis. Então o Memphis tem atrasos no seu staff e atrasos de premiações. Lembrando que premiações são diversas em relação ao Memphis. Não é conquista de título, assistências, gols, enfim, o contrato dele tem vários gatilhos de premiações e são premiações caras. E até agora, né, o jogador não viu a cor do dinheiro. Então o Corinthians tem, nesse quesito de premiações, né, e também de pagamento ao seu staff, que é um staff grande, né, o do Memphis é uma estrela, né, um jogador midiático. O Corinthians tem esses atrasos com o Memphis Depay, e claro que não agrada nada, né, o jogador que ganha aí quase 5 milhões por mês, né, um salário altíssimo, e o Corinthians já começou a atrasar. E tem questão de salário também, né? Vamos ver agora a nova diretoria assumindo para colocar as coisas em ordem. Eu acho que a gente vai acabar descobrindo até mais coisas agora em relação a esse contrato do Memphis, que apesar de ter vazado, ainda tem muita coisa que precisa de explicação em relação ao contrato do Memphis Depay, que dentro de campo é um jogador que a gente gosta muito, enfim, tá devendo um pouco, né, depois aí do Campeonato Paulista, mas não deixa de ser um jogador caro. E também, meu amigo, se acordou, não tem essa. Tem que pagar, não importa se é caro. Se você prometeu, assinou lá e falou que vai pagar, você tem que pagar. Então, o Memphis Depay hoje tem várias premiações aí em atraso, tá? Com o Corinthians, ou o Corinthians tem atraso com o Memphis Depay, que deveria ter pagado o jogador. Além disso, tá? Além disso, o Romero, né, procurou a diretoria, né, perguntando quando que o Corinthians vai pagar o prêmio da conquista do Campeonato Paulista para todo o elenco, para todos os jogadores, tá? Então o atacante Henrique Romero foi cobrar a diretoria corintiana, né? Ele representa o elenco, ele na verdade é o verdadeiro capitão, né, desse time do Corinthians, e foi cobrar, né, a cúpula corintiana para saber quando eles vão pagar a premiação do Campeonato Paulista que foi combinada com o elenco corintiano. Então, tem alguns atrasos aí agora, nós vamos aguardar os próximos passos, né, desse timaço do Corinthians, né, para não falar outra coisa. Gente, deixa o like, tá? Se inscreva no canal, te espero no Café da Fiel às 19 horas, ó, o likezão é muito importante, e agora tem esse hype aí, né, para você hypar o vídeo aqui embaixo, aqui, ó, logo aqui nos comentários, o primeiro que aparece né, para você dar um hype no vídeo, e aí você ajuda o vídeo a lançar esse vídeo mais e mais, né? O YouTube começa a oferecer mais e mais. Então eu peço para você fazer isso, você que gosta do canal e quer dar uma força para a gente continuar aí fazendo esse trabalho, né, honesto e imparcial e sempre trazendo a informação na temperatura certa para vocês, tá? Não importa se a informação é boa, se a informação é ruim, o importante é trazer a informação verdadeira. E aí, Fiel, vamos para as últimas notícias do Corinthians.
Executivo de futebol do Corinthians mantém confiança na permanência de Yuri Alberto e planeja reforços pontuais. Após a eliminação da Sul-Americana, na zona mista do El Palácio, Fabinho Soldado foi questionado sobre perdas e ganhos para a próxima janela de transferência. Ao ser perguntado sobre Yuri Alberto, o profissional mantém a confiança de que o jogador possa se recuperar logo da fratura na vértebra lombar e permanecer no clube do Parque São Jorge. O Yuri tem um contrato longo com a gente, já falou desse desejo de permanecer no timão. É claro que pela performance que ele vem tendo, eles despertam sim alguns interesses, mas de concreto não chegou nada para a gente. Não trabalhamos com especulações. O atleta está muito feliz, nós também estamos felizes. Esperamos que ele se recupere quanto antes dessa lesão para nos ajudar em busca dos nossos objetivos, disse Fabinho Soldado sobre o atacante. O contrato de Yuri Alberto com o Timão é válido até o final de 2027. No ano passado, ele foi alvo de times de 3 ligas diferentes na Europa, mas decidiu ficar no Corinthians como artilheiro do Brasil àquela altura. Entre os clubes europeus interessados estavam os ingleses Southampton, West Ham e Wolverhampton, e o espanhol Real Betis. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.